notícia, né? Imagina você, jornalista, cai lá na sua mesa a origem do Covid-19 e que já tem gente recomendando cloroquina para combater ao Covid-19, não é? Então, quando saúde for notícia, como trabalhar isso? Vamos lá. É importante utilizar termos certos, né? Mais nada. Pesquise bem as fontes, pesquise fontes confiáveis. É muito importante isso. Existem bases de comunicação em ciência e medicina com evidências. Procure evidências comprovadas, publicadas em instituições sérias, revistas sérias. Não sai falando o que você ouviu, de que chegou a você. Não, existem revistas sérias que fazem todo um trabalho de evidências, de estudos. Mesmo assim, é necessário ter critérios que vão muito além do conhecimento jornalístico. Interpretar a linguagem. Antes de publicar, para que você transforme isso numa linguagem que o leitor entenda. Tendo conceitos de medicina. É preciso fazer com que, na tradução das pesquisas, não se tenha ideia da parte pelo todo. Tem evidências confiáveis, decisões bem informadas para o melhor da saúde. É a Cochrane Library. É uma revista científica formada por cientistas, por médicos, por gente que estuda a matéria. Busque sempre revistas confiáveis. Você tem aí uma outra revista que é a revista de questão de ciência, que também é muito boa. Buscar direto lá na fonte todos os critérios que foram utilizados, enfim. Ou seja, antes de falar de saúde, de uma recomendação, de um produto que vai salvar o mundo, pesquise muito. Você está lidando com vidas, com pessoas que vão usar, você tem por trás questões ideológicas por trás, defendendo ideias. Então, jornalista é um trabalho que gera opinião, forma opinião, então tem que ter muito critério, muito cuidado. Verifique todas as evidências jornalísticas. Vá buscar casos individuais, indícios, testemunhas, fontes oficiais e provas. Então aí alguns exemplos desse modelo. Quais foram os estudos realizados? Estudos de corte que fazem parte do grupo de estudos observacionais de cunho epidemiológico, que se propõe a observar em uma população pré-definida. Então você define um grupo, uma população, vai buscar se foram feitos esses estudos, né? E qual será a incidência de determinada doença ou fenômeno relacionado à saúde ou doença. Quer dizer, existem esses estudos de corte, né? Então, verifique, vai dar a informação correta. Veja o nível de evidência que está tudo isso. E essa coletânea de informações. Portanto, os testemunhos não validam os tratamentos. Testemunhos não validam tratamentos. Fui curado com a cloroquina. Gente, né? São absurdos. Nós temos aí, infelizmente, um governo que está deixando a ciência de lado. Isso é extremamente preocupante, envolvendo questões ideológicas. Então, antes de pegar uma testemunha aí, você tem que ter todo esse trabalho, saber todas as evidências, né? Então, é isso aí. Não vou me aprofundar muito, porque aí é um estudo mais profundo de jornalismo, de pesquisa, mas tenham isso com clareza.
também entender o que é surto, o que é pandemia, o que é endemia. Entenda qual é a diferença desses estudos. O que é uma coisa e o que é outra. Né? Porque de repente você vai falar, estamos aqui num surto de Covid-19, do coronavírus. Não é surto, isso é pandemia. Então é importante ter isso muito claro quando você vai passar essa informação. Vamos ver aqui. O que é surto? Surto é o aumento repentino de um número de casos de uma doença em uma região específica. Então aqui tem uns exemplos, né? Por exemplo, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, o dengue foi tratado como surto e não como epidemia, porque é uma questão regional, de um local. Então é um surto numa determinada região. Epidemia, quando o surto acontece em diversas regiões. Então uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. Isso é uma epidemia, então você começa a ampliar. A epidemia a nível estadual, quando são diversas cidades têm casos. E a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do Brasil, ok? Epidemia, tá? Exemplo, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue, ok? Certo? Então, epidemia está claro, surto está claro, pandemia. A pandemia é o pior dos cenários, é o que está acontecendo hoje com o Covid-19, no coronavírus, foi o que aconteceu com a peste bubônica e que isso vai se espalhando de uma tal maneira que vai se propagando pelo mundo. Em 2009, a gripe A ou a gripe suína foi uma pandemia. Passou de epidemia, que era numa determinada regiões, algumas regiões de algum estado, num país, e começou a ir para outros continentes. Então, pandemia. Endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endemia típica de uma região quando acontece com muita frequência no local. Ok? Exemplo, doenças endêmicas, elas são sazonais. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, endemia é quando elas são sazonais, em determinado período do ano. É considerada uma endemia. E aí existe, quando o governo é bastante sério e realiza campanhas, aí envolve questão de comunicação, e isso tudo, a comunicação tem que estar presente. Prevenção, campanhas de prevenções, campanhas de vacinação, que o Brasil deixou de ter nos últimos tempos.